Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus pequenos manjericões. Vamos continuar, então, com as nossas regrinhas de inferência no cálculo proposicional. E agora eu espero que você já tenha mais ou menos entendido o jeitão da coisa, como é que funciona o joguinho de procurar, tirar, colocar, ver que regra dá para aplicar, tá? Se vocês quiserem, né, ajudar, inclusive, vocês irem lá para frente, coisa que deveriam ter feito, né? Assim, é sempre bom a gente ler tudo antes, mesmo antes de estudar, num livro, uma coisa assim. Mas vocês veem, né, que lá na página 129 tem uma tabelinha, tabela 3.1, com estratégias para a prova, né? Então, se eu tenho uma fórmula atômica, a fórmula negada, uma conjunção, disjunção, o que que eu faço? E é basicamente procurar se a gente pode aplicar a regra que diz respeito a tirar aquele operador ou introduzir algum operador para obter um certo resultado, para obter uma certa conclusão. Então, quando eu estou na prática tentando demonstrar alguma coisa, né, o que me interessa é saber de onde eu parti, para saber o que eu posso aplicar nessas premissas e saber onde eu quero chegar para saber o que eu quero extrair, o que eu quero tirar, né, aplicando as regras de inferência, ok? Bom, agora a gente já tá em um repertório mais amplo de regras, faltam algumas, tá? Faltam as regras da disjunção, né? E as regras do bicondicional, tá certo? A gente vai ver que as regras de hipotéticas são a regra de prova do condicional e de redução ao absurdo, né? São a regra de introdução do condicional e de introdução da negação, tá? A gente tem a regra de eliminação do condicional já, que é uma dos cones. A gente vai chegar no final, vai ter uma regra de introdução, né? Bom, mas aqui a gente está ainda nas não hipotéticas, aquela que trabalha só com premissas, né? Não com hipóteses, e a gente está na introdução da disjunção. Então, vamos lá para o note para a gente encontrar as nossas regrinhas, tá? Então, vamos lá. Passar para a página 107 agora. A quinta regra, introdução de disjunção, é usada para provar conclusões disjuntivas. Ou seja, quando é que eu vou usar a introdução da disjunção? Para aquilo que eu quero no final do meu argumento, é ele próprio uma disjunção. E o que a regra diz? Tá? Vejam só. De uma fórmula φ qualquer, podemos inferir a disjunção de φ com qualquer fórmula. Tá? Entenda um pouco isso. Tá? Por que isso acontece? Bom, porque uma disjunção, ou seja, um ou, ele é verdadeiro quando um dos dois é verdadeiro, tá? Se eu disser ou eu vou para Marte ou eu vou para a China, se eu for para a China, o que eu disse era verdadeiro. Se eu for para Marte, o que eu disse também era verdadeiro, tá? Uma disjunção, ela é verdadeira quando um dos dois é verdadeiro. Então, se eu sei que uma proposição qualquer, uma fórmula qualquer é verdadeira, eu posso construir uma disjunção dessa com qualquer outra fórmula, porque a disjunção como um todo vai ser verdadeira. Em outras palavras, se é verdade que P, também é verdade necessariamente que P ou alguma outra coisa. Se alguma outra coisa for verdadeiro, vai ser verdadeiro porque os dois são verdadeiros. Se o outro for falso, a disjunção vai ser falsa porque um deles é verdadeiro, que é aquele com o qual a gente começou. E a introdução da disjunção é chamada, às vezes, de adição, tá? Porque a gente está colocando uma coisa a mais em outra fórmula, onde ela não está lá, né? Claramente ela é válida, aqui tem a explicação. Vamos ver uma provinha dela, tá? Leiam aí, se quiserem de pausa, tentem resolver, ok? Fizeram isso. Então, vamos lá. P de P, eu quero provar P ou Q e P ou R, né? Eu quero, disso aqui, construir uma conjunção que vai ter como partes, como conjuntas, duas disjunções, P ou Q e P ou R. Um gato entrando na sala. Bom, como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu quero chegar a uma conjunção. Como é que eu sei que eu construo conjunções? Eu construo conjunções quando eu tenho duas fórmulas que eu sei que são verdadeiras. Então, para construir essa conjunção aí, P ou Q, P ou Q, conjunção P ou R, o que eu preciso? Primeiro de P ou Q e depois de P ou R. O que eu tenho como premissa? P. O que a regra de introdução da disjunção acabou de falar para a gente? Que eu posso, de uma fórmula qualquer, criar a disjunção dela com qualquer outra fórmula. Ou seja, se eu tenho P, eu posso criar a disjunção dela com P ou Q e a disjunção dela com P ou R. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vejam só.
nós temos aqui nossa premissa, P. Depois de P, eu posso criar a disjunção dele com qualquer coisa. Me interessa criar a disjunção com Q, porque é aquilo que eu vou ter aqui no meu primeiro conjunto, e também com R, que é aquilo que eu vou ter no meu segundo conjunto. Então, vejam só. De 1, por introdução da disjunção, eu obtenho P ou Q. De 1, por introdução da disjunção, pela repetição da mesma regra, eu obtenho P ou R. Tá? E agora veja o que significa que posso por qualquer forma. Se P é verdadeiro, eu posso construir, por exemplo, P de junção Q, tá? P de junção, tudo isto aqui junto, P ou Q e P ou R. Tá? Eu posso escrever 50 fórmulas juntas, tá? E isso vai ser verdadeiro, porque uma das partes do minha disjunção é verdadeira, tá? Tem aí outro exercício, tá? Que pede uma eliminação da negação, vejam. P, dupla negação de P implica Q, conclusão. Está errado essa conclusão aqui, né? Ó, vejam que tem um erro aqui no tipográfico no livro, né? É Q ou não Q, né? Veja como é que a gente pode provar isso. De P, né? Pausem, né? Façam aí, mas eu vou explicar aqui. Ok, pausaram, fizeram. Primeira premissa P, segunda premissa P, dupla negação de P implica Q. Dupla negação, o que ele pede? Pede que eu elimine a negação. Então, terceira linha, de 2 por eliminação da negação, obtenho P implica Q. P implica Q, né? E eu tenho P aqui. O que eu aplico quando eu tenho um condicional e o seu antecedente? Modus ponens. Eu tenho aqui Q. Bom, eu posso criar a disjunção de Q com qualquer fórmula, como eu quero com não Q. É só criar a disjunção de P com não Q e pronto. Todos seremos felizes, ok? Bom, agora, tem vários exercícios aí, tá? É sempre o mesmo joguinho, tá? E a gente vai chegar em uma regra que é um pouco mais complicada, tá? E ela permite, na verdade, pensar a seguinte situação, ou ela exprime a seguinte situação, tá? Que é essa regra de eliminação da disjunção, tá? Eu vou tirar o share para vocês poderem ver minha cara, né? Para não ficar olhando só para o livro, tá? Mas, então, deixa eu parar essa aqui também, né? Passei tudo. De fórmulas, acompanhando o livro de vocês, tá? De fórmulas da forma φ ou psi. Φ implica xi e psi implica xi, podemos inferir a fórmula xi. Tá? Vamos traduzir isso aí. Tá? O que significa? Significa o seguinte. Imaginem que eu tenho dois condicionais. Tá? Por exemplo, imaginem que... Eu não vou falar do Palmeiras, tá? Para não dar gatilho em ninguém, né? Já que somos campeões de tudo que esse ano, né? Mas vamos falar de algum time. Né? Digamos que eu estou falando do Arsenal, tá? Ou do Barcelona, tá? Barcelona, tá? Então eu digo, olha, se o Barcelona empatar, então ele será campeão. Primeiro condicional, tá? Se o Barcelona ganhar, então ele será campeão. Segundo condicional. Então, dois condicionais. Se o Barcelona empatar, ele será campeão. Se o Barcelona ganhar, ele será campeão. Isso significa, então, que em qualquer um desses dois resultados, ele será campeão, tá? Agora, imagina que alguém chega para mim e fala, olha, eu sei que o Barcelona não perdeu, tá? Eu não sei se ele ganhou ou se ele empatou, mas eu sei que pelo menos um dos dois é verdadeiro porque ele não perdeu. Tem três possibilidades, ganhar, perder, empatar no futebol, né? Então, se ele não perdeu, ou ele ganhou ou ele empatou. Então, o que é verdade? É verdade que ou o Barcelona ganhou ou o Barcelona empatou. Bom, eu não posso concluir diretamente que ele foi campeão, porque eu não posso, porque os meus condicionais são: se ele empatou, ele foi campeão; se ele ganhou, ele foi campeão. Eu não sei nem se ele empatou ou se ele ganhou, né? Mas eu sei que a disjunção, ou ele empatou ou ele ganhou, é verdadeira. E o que isso significa? Significa, pela regra, que pelo menos um dos conjuntos é verdadeiro. Depois, aliás, quando tiverem visto a aula sobre tabelas de verdade, voltem para ver essas aulas sobre as regras de inferência, porque as coisas ficam mais claras. As tabelas de verdade exprimem bem essas relações, né? Então, eu sei
O que eu posso concluir nessa situação, na prática? O que eu concluo na prática? Eu concluo que, olha, um dos dois é verdadeiro. E se eu tenho os dois condicionais, se eu sei que nos dois casos ele ia ser campeão, mesmo que eu não saiba qual é a premissa que se aplica a qual condicional, eu sei que ele foi campeão, tá certo? Então, se o Barcelona ganhar, ele será campeão. Se o Barcelona empatar, ele será campeão. E de saber que ou ele ganhou ou ele empatou, é claro que eu posso concluir que ele é campeão. E é justamente isso que a regra de eliminação da disjunção diz. E vejam, curiosamente, a eliminação da disjunção é a disjunção entre as duas alternativas, os dois antecedentes dos dois condicionais, tá? Que tem que ter o mesmo consequente, né? Se são dois consequentes diferentes, eu não posso concluir nada. Se o Barcelona ganhar, então ele será campeão. Se o Barcelona empatar, então ele não será campeão. Eu não posso concluir que ele foi campeão se eu sei que ele empatou ou perdeu. São tanta interrupção que eu já não... que é uma dificuldade gravar, lembrar de onde eu estava. Eu estava falando da eliminação da disjunção, né? Dizia, bom, se os dois condicionais vão para conclusões diferentes e eu tenho uma disjunção, eu não posso saber, né? Se o empate dá o título ao Barcelona, se a vitória dá o título ao Barcelona, mas o empate não dá o título ao Barcelona, eu sei que o Barcelona ou ganhou ou empatou, eu não posso concluir que ele foi campeão, que ele ganhou o título, ok? Bom, vamos ver isso rapidinho aí vamos ver isso num exercício aí, né? Veja. Aqui a gente tem, ele dá o seguinte exemplo, né? Hoje é sábado ou domingo. Se hoje é sábado ou domingo, então é um fim de semana. Segue-se que se hoje é domingo, então é um fim de semana. E segue-se disso, então, que hoje é um fim de semana. Vamos ver vejam como a lógica é mais simples do que ficar lendo as coisas assim, né? S ou D, né? É sábado ou domingo. Hoje ou é sábado ou domingo. Se é sábado, então é um fim de semana. Se é domingo, então é um fim de semana. E a conclusão é que é um fim de semana. Ok, muito bom. Como é que a gente faz isso? Vejam só, vocês já sabem agora, essa altura, né? O macete, né? Coloco as premissas, numero. E o que eu faço? Eu aplico a minha regra, tá? A regra diz que se eu tenho isso aqui, vejam só, uma disjunção, né? Eu não... Ô, gênio! Eu não estou compartilhando minha tela, né? Muito bom, mas é um gênio. Vamos voltar lá. Então, essa aqui é a fórmula, né? Hoje é sábado ou domingo, se é sábado é um fim de semana, se é domingo é um fim de semana, logo hoje é um fim de semana, tá? Como é que a gente faz? A fórmula é assim, ó, coloca as três premissa, 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 a regra diz que de uma disjunção, S ou D, e de dois condicionais que vão do primeiro termo da disjunção para uma única conclusão, que no caso é F, o único consequente que no caso é F, ou do segundo termo da disjunção para o mesmo consequente que no caso é F. O importante é que os dois impliquem, né, o mesmo consequente. Então, eu posso extrair esse consequente aqui. Muito bom. Vamos agora terminar nossas regrinhas com as regrinhas que têm a ver com o condicional, e assim a gente termina nossas regras hipotéticas, tá? E elas dizem o seguinte, né? O que é o bicondicional? O bicondicional, a função dele, né, é dizer que o que está de um lado da flechinha, o que está do outro lado da flechinha, a flechinha tem, então, ela aponta para os dois lados, tem o mesmo valor de verdade. Se o que está de um lado é verdadeiro, o que está do outro lado também é verdadeiro. Se o que está de um lado é falso, o que está do outro lado também é falso, tá? É o tal do se e somente se, tá? Ele é diferente do condicional, quando a gente construi as tabelinhas de verdade, dá para ver isso direitinho, tá? Quais são as regras, então, né, que dizem respeito ao condicional? De duas fórmulas que dizem φ implica psi e psi implica φ, eu posso inferir φ sei somente se psi. E, aliás, posso inferir também o contrário, né? Psi sei somente se φ, tá? Bom, por quê? Porque o que esses dois bicondicionais me dizem, esses dois condicionais me dizem, é justamente, né, que um implica o outro, um não pode ser verdadeiro sem o outro ser verdadeiro, então se um é falso, o outro também é falso, né? Na verdade, o bicondicional é uma abreviação, né, desses dois condicionais. Lembre-se quando eu falei lá no começo, né, que a gente não precisa de todos os símbolos, né? Por exemplo, bicondicional é uma coisa que a gente não precisa, porque ele é equivalente a, por exemplo, o bicondicional
Φ, sei somente se psi, é equivalente a Φ implica psi, conjunção psi implica Φ, tudo entre parênteses, nem precisa, mas pode colocar tudo entre parênteses, é a mesma coisa que isso. E é o que essa regra diz também, né? No fundo, é uma regra de equivalência, tá? A gente não precisaria dela. E a eliminação do bicondicional diz o contrário. Se eu tenho, né, um bicondicional entre duas fórmulas quaisquer, eu posso extrair dela o condicional que me interessa, tá? Não tem muito mistério aí. Bom, vejam só, vamos fazer um exercício, 2 exercícios finais para vocês verem, né, aqui como é que isso funciona, né? Vejam, e aqui é equivalente ao 33F, que a gente tinha visto lá em cima, né? A premissa é F, sei somente C, S ou D, depois S, e depois a conclusão é F, tá? Vejam, eu sei que eu quero chegar em F, tá? Vamos pensar. Como é que eu vou fazer para chegar em F? O que eu posso aplicar aí? Eu tenho um S, que se for premissa de alguma coisa, talvez, né, me permita usar o postpones, né? Se for, se quiser, eu posso usar ele para criar uma disjunção. A gente já sabe que eu posso fazer isso. Será que eu vou precisar? Não sei. E eu tenho aqui um bicondicional, tá? O bicondicional significa, vocês se lembram, que eu posso extrair, ou ele me diz, ele permite, né, a regra de eliminação do bicondicional, diz que eu posso extrair de um bicondicional 2 condicionais, um que vai do primeiro para o segundo termo do bicondicional e um que vai do segundo para o primeiro termo do bicondicional. Então, se eu tenho F, sei somente C, S ou D, isso significa que eu posso extrair tanto F implica S de junção D, S ou D, quanto S ou D, tudo junto, implica F, tá? Bom, eu sei que eu vou querer chegar em F, então provavelmente o que me interessa é extrair um condicional que me leve a F, tá? E é justamente o que ele faz aqui, vejam. Primeira linha, F, sei somente se S ou D premissa. Segunda linha, S premissa. Terceira linha, de 1, pela regra de eliminação do bicondicional, que vejam também se aplica só em uma linha e não em várias. O que eu tenho é este bicondicional aqui, que vai da disjunção S ou D para F. Bom, vocês se lembram que, pela regra, né, lá da caneta em cima, né, da eliminação da disjunção, quando eu tenho a eliminação uma disjunção e 2 modus ponens, né, que vão de cada um dos disjuntos para o mesmo consequente, eu posso eliminar, né, a disjunção, né, e extrair o consequente, né? Bom, será que eu vou precisar aplicar isso aqui? Na verdade, a única coisa que eu preciso aplicar é, vejam aqui, a regra de introdução da disjunção, porque aí eu simplesmente formo o meu disjunto e tenho aqui o meu F, tá certo? Nenhum problema, tá? Bom, o próximo capítulo, tá, do livro do Note, a próxima sessão desse livro do Note são as regras hipotéticas. Eu não vou trabalhar as regras hipotéticas aqui, porque elas são um pouco mais complicadas, exigem um pouco mais da gente. Mas agora que vocês têm uma certa ideia de como funcionam as regras não hipotéticas, porque você já tem uma ideia de como funciona a dedução no cálculo proposicional, o que eu vou fazer vai ser explicar um outro modo de avaliar argumentos, que não é esse da dedução natural, das regras de inferência, mas que é o das tabelas de verdade. E as tabelas de verdade, além de serem um método de avaliar argumentos, são interessantíssimas do ponto de vista filosófico. Elas revelam bastante coisas sobre o mundo, sobre a linguagem, sobre as possibilidades que a gente pode interpretar ao mundo, sobre como a gente pode usar, por exemplo, conceitos como possível, necessário, contingente e assim por diante, tá? Então, vamos ficar por aqui. Nosso próximo encontro, um pouquinho de tabelas de verdade, ok? Tchau, tchau, meus coentros, tchau, tchau, meus caros, minhas caras.